Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro. Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. A partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência e verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai celestial, queremos, Senhor, te agradecer por causa das suas muitas misericórdias. Peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelas minhas transgressões. Pai de misericórdia, é no nome do seu Filho amado Jesus que nós temos esse privilégio de estarmos aqui neste momento, desfrutando, Senhor, desse culto que é voltado para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, cada alma, aqui nesta noite presente. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma maneira eficaz. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito. Toca nos corações, Senhor. Movimenta mesmo, Pai. Quebranta mesmo as almas. E que possamos mesmo, Senhor, sair da tua casa de uma maneira diferente da qual nós chegamos aqui. Pai de amor, clamo por aqueles que estão enfermos, clamo por aqueles que não vieram, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles.
em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O apóstolo Pedro está escrevendo para os irmãos da Ásia Menor, escrevendo uma carta para eles, sobre a questão dos sofrimentos e das aflições, que todos os irmãos e em todos os lugares eles estão vivendo e passando. Mas aí então Pedro, ele enaltece o Deus de toda a salvação. Pedro, ele levanta uma bandeira para que cada coração, cada vida, independente da situação ou da circunstância que está vivendo, ele preste bem atenção na palavra que vai ser pregada e que ele está escrevendo a esses corações, para que eles se animem. Eles se animem, não somente criem um ânimo, mas também, meus amados irmãos, que eles possam realmente refletir sobre a sua vida, pensar mesmo sobre as questões de fé da sua própria vida. E é isso que Pedro está fazendo. O que ele está fazendo? Ele vai falar sobre a cruz de Cristo. Só que no texto que nós lemos, nenhuma vez foi mencionada a palavra cruz. Só que a cruz do Cristo, ela está aqui, porque ela está em todas as Escrituras. Ela está em toda a palavra. Ela está em todo lugar. Ela emana da Bíblia. E mesmo que a palavrinha cruz não esteja no texto ao qual nós lemos, ela está aqui firme, constante, para nos mostrar, nos advertir, nos alertar acerca da nossa vida e a questão mesmo das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então a cruz tem uma função. A cruz tem uma ação e a cruz tem um propósito. A cruz, ela não é somente um amuleto para você carregar no pescoço. Porque senão, ela vai ser o amuleto que espanta o vampiro. Cruz não é para que você tenha ela, para que você seja protegido da maldade dos outros. Não. Cruz na sua vida e na minha vida é para proteger vocês da minha maldade. É para que quando vocês olharem para mim, vocês vão ficar descansados seus corações. Eu posso sofrer por sua causa, mas você não vai sofrer por minha causa. Então a cruz deveria ter esse sentido na minha vida. E não para me guardar do mal alheio, mas para guardar o alheio do meu mal. Das minhas maldades. E a cruz de Cristo, ela não é somente um símbolo religioso ao qual nós podemos fazer. Então você pode passar e fazer o sinal da cruz, tudo certo. Mas isso não passa de ser um símbolo da religião. E quando você olha o que Pedro está escrevendo, a revelação para nós nesta noite da sua palavra, vai muito mais além do que simplesmente um símbolo na minha vida. A cruz de Cristo representa, ela tem uma função que se você ainda não entendeu, eu peço a Deus que você entenda nessa noite. É por causa da cruz de Cristo que nós estamos aqui. É por causa da cruz de Cristo que você tem vizinho. É por causa da cruz de Cristo que você tem um emprego. Que você tem colega de trabalho. Que você ouve som. Que a natureza está aí fora. Que o sol
e a noite estão cumprindo seu papel, que tem uma lua, que tem um sistema solar, que tem um universo e que tem todas as galáxias que Deus criou. Tudo isso está fundamentado, firmado na cruz de Cristo. E que se não fosse a cruz de Cristo, tudo isso já teria sido consumido. Então a cruz de Jesus, ela não é somente para minha redenção. Não, irmãos. Ela é pela sustentação do universo e de toda a criação de Deus. E como que a gente sabe disso? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 7. Um texto que nós já lemos há uns tempos atrás aqui. O capítulo 5 do livro de Apocalipse, ele é um capítulo à parte de todo o livro do Apocalipse. Porque aqui é onde o Cordeiro de Deus está sendo entronizado no céu. É quando Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras com o corpo ressurreto de glória, depois da sua ressurreição, olhou para os seus discípulos e foi levado aos céus. E aqui, Jesus no capítulo 5 está sendo entronizado como o Cordeiro de Deus, que veio redimir o universo. Vamos ler até o versículo 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava, João que está escrevendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, versículo 7, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que tem um anjo forte, muito forte, que tem um clamor. Quem vai abrir o livro da redenção? Que está na mão daquele que está sentado no alto e no sublime. Quem é que vai? Não tinha ninguém. Nem no céu, presta atenção, nem no céu, nem na terra, e nem sobre a terra, não tinha ninguém. E João está chorando. E por que tem um anjo forte, clamando por alguém que vai abrir aquele livro? Porque aquele livro é o livro da redenção do universo. E que se aquele livro não fosse aberto, até os anjos, as galáxias, tudo que você vê e não vê, ia ser transformado em poeira. Por isso que tem um anjo clamando: quem que vai abrir? E aí então, um dos seres celestiais que Deus criou, não chora, João. E aí ele viu o quê? Um leão. O leão da tribo de Davi,
Ele venceu. Ele foi lá e venceu uma batalha, uma guerra. E a guerra que o Cristo venceu foi aonde, irmãos? Aonde que ele venceu, irmão? Na cruz. Sabe aonde ele venceu todos os inimigos, meu querido? Foi na cruz que ele expôs todos os inimigos do reino de Deus. E ele trazia nele, aí o ancião viu um leão, mas o João viu o quê? Um cordeiro. Pastor, era um cordeiro ou era um leão? Quando nós, os redimidos, a família homem, olha para Jesus, nós vemos quem, irmão? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão. E aí João viu o cordeiro que tinha nele os traços da sua morte, de como ele foi morto. O cordeiro era degolado, corta o pescoço. Aí abre ele todinho até o ponto de tirar todas as suas vísceras. Qual é esse sinal aqui, irmão? O que ele viu no cordeiro, irmão? A cruz, irmão. E aí o Cordeiro de Deus vai até onde todos os seres celestiais não vão. Toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, o Pai, e abre o livro da redenção do universo. O que Pedro está dizendo? Que a cruz de Jesus, ela é a causa do universo não ter sido destruído. Volta lá em 1 Pedro, por favor, capítulo 1, e vamos ler o que Pedro, então, vai dizer a respeito disso. Versículo 19 e versículo 20 de 1 Pedro, capítulo 1. Olha só o que Pedro escreve. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido, vírgula, com efeito, antes da fundação, como é que está na sua Bíblia, irmão? Do mundo. Fazer uma pergunta para vocês, meus queridos. Quando você pensa que Jesus tomou a cruz? Quando ele nasceu numa manjedoura? Não, irmão. Quando ele descia do Forte Antônia, depois de ter sido julgado pelo Pilatos, com a cruz para ir para o Gólgota? Não, irmão. Sabe quando Jesus tomou a cruz, irmão? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo, do universo, desse sistema solar, desse mundo ter sido criado, a pessoa da Trindade, da família Deus, já tinha tomado a cruz. Ele já tinha se esvaziado completamente por causa de quem, irmãos? De nós. Quando você pensa na Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a vontade. O que Jesus ora e sempre diz? Seja feita a tua vontade. Então, o Pai é a vontade. O Filho é o verbo, é a palavra verbalizada do Pai. A vontade, a palavra, e o Espírito Santo é o pneuma que inspira o verbo e a palavra para que tudo se cumpra. Então esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está redimindo o universo. Por que o João está chorando? Porque é culpa nossa. Nós temos culpa no cartório. E aí o Pedro diz, quando isso aconteceu, meus amados irmãos, antes da fundação do mundo, ele já tomou a cruz. E a cruz está firmada na sustentação do universo.
Abra sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. O forte anjo estava clamando. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E por que a cruz sustenta o universo? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no Filho do seu amor, versículo 14, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Por causa do Filho do seu amor, porque ele, versículo 15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, pelo Filho do seu amor, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo. Como é que está na sua Bíblia aí? Tudo, o quê? Subsiste, se sustenta. Então, aonde o universo se sustenta, meu irmão? Na cruz de Cristo. E se não fosse a cruz de Cristo, nem eu, nem vocês estaríamos aqui. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e tudo se subsiste na cruz de Cristo. Então, por isso que a cruz ela não é somente um símbolo da religião. A cruz é o lugar aonde todo o universo e a família homem foi redimida. E o que mais as Escrituras nos dizem sobre isso? Foi redimido por causa do sangue precioso de Cristo. Como de um cordeiro sem mácula. A cruz sustenta o universo. Muito bem. Nós já descobrimos isso dentro da palavra de Deus. Agora uma outra coisa que nós vamos descobrir, o que Pedro vai falar agora. A cruz de Cristo nos resgata e redime do nosso jeito errado de ser gente. Presta atenção no que você está ouvindo. A cruz de Cristo nos resgata e nos redime do jeito errado de ser gente. Por quê? Por que ela precisa nos resgatar? Para sermos gente como gente deve ser. Porque Deus não criou o homem assim, irmão. Fala para mim se Deus criou o homem assim. Então a cruz, ela nos resgata e nos redime de ser gente para viver do jeito errado. E aí ela vai nos redimir para que agora então nós possamos viver do jeito que gente precisa viver. E o que o apóstolo Pedro tem com essas coisas? Ele tem muita coisa para falar para nós. E a primeira coisa é que Jesus, ele veio revelar a natureza do Pai. E aí, ele veio mostrar para nós como é que os filhos de Deus têm que ser. Para não ser gente errada, irmão. Presta atenção. Jesus manifestou o Pai. Como é que o Pai é? E Ele nos manifestou como é que os filhos de Deus têm que ser.
tem que ser a sua imagem e semelhança, irmão. Tem que se parecer com Cristo, mas não é de fisionomia, é de natureza, irmão. Por isso que a cruz de Cristo, ela veio trabalhar na nossa vida para nós sermos gente como gente deve ser. É por isso que tem gente, tanta gente vivendo errado, irmão. Porque está tantos anos dentro da igreja e não aprendeu ainda. Não aprendeu ainda, irmão. E isso é um problema, hein? Porque quando você ouve falar assim, ah, eu sou assim, não deveria ser essa frase. Eu era assim. Eu fui assim. Agora não sou mais. Porque senão tem um problema aí, irmão. E aí, o que vai acontecendo com o mundo evangélico é que nós vamos pegando versiquinho da Bíblia para apoiar os nossos erros. Qual que é os versículos que a gente gosta, irmão, da Bíblia? Não julgueis para não ser. A gente ama esses versículos, irmão. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A gente ama esse versículo. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, irmão. Não é assim não, irmão. Isso não é vida cristã, não, irmão. Vida cristã é diferente. Então, por isso que o apóstolo Pedro está falando para os irmãos. O papel da cruz de Cristo na nossa vida. Primeiro, Cristo revelou o Pai. Evangelho de João, capítulo 1. Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João 1, 18. Presta bem atenção no que João escreveu sobre Jesus. Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus. Nem o Adão viu Deus, irmão. Adão não viu Deus, irmão. Adão falava com Deus, irmão. Versículo 18. O Deus unigênito, Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, primeiro Jesus revelou o Pai. Por isso que Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. Filipe, há tanto tempo você está andando comigo, e você não entendeu ainda que quem me vê, vê o Pai? E o que Jesus mais revelou a nós? A sua palavra. E de como que um filho de Deus tem que ser. Como é que um filho de Deus tem que ser, irmão? Será que o que a gente ouve de Deus, a gente nunca vai aprender? 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver o que o Pedro escreveu sobre esse assunto. A cruz que veio transformar o nosso jeito errado de ser. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Sem usar a palavra cruz, Pedro vai deixar claro isso para nós. Olha lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo, irmão. Então a palavra de Deus é a revelação a nós de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é e como nós temos que ser. Como filhos da obediência. Presta atenção. Filhos da obediência. Então, quando Paulo foi falar dos irmãos da igreja de Corinto, falar para eles, olha,
Vocês eram ladrões, beberrões, adúlteros. Vocês eram tudo aquilo que não prestava. Mas agora vocês não são mais. Porque vocês foram lavados, santificados, remidos. Então esse é o papel da cruz. Nós éramos assim, nós não somos mais assim. Esse é o papel da cruz dos filhos da obediência. Então esse negócio, que eu continuo sendo assim, tem um problema, irmão. Então você pode ter 1 mês que você está vindo na igreja, 6 meses que você está vindo na igreja, 10 anos que você está vindo na igreja, 20 anos que você está vindo na igreja, 30 anos que você está vindo na igreja. Você é apenas um membro de igreja. Só isso. Certa feita o pastor encontrou um missionário que estava trabalhando uma repartição interna e o missionário estava triste. Por que você está triste, filho? Estou triste porque tiraram da missão, eu estou aqui agora trabalhando nesse lugar, eu estou entristecido. Tá bom, mas por quê? Então eu quero contar para você do irmão da enxada. Eu vou falar para você, você conhece a história do irmão da enxada? Então eu vou contar para você. Tinha um irmão que ele trabalhava num lugar onde ele abria valeta. Ele era o último a subir no caminhão. Porque quando os companheiros já estavam em cima do caminhão, eles coravam o queixo na enxada e ficavam olhando para a valeta. E aí os companheiros um dia perguntaram para ele: ei, fulano, por que você fica aí, escorado com o queixo, olhando para a valeta? O que você está fazendo? Eu estou orando. Orando? É. Eu estou falando com meu Pai Celestial e dizendo assim: Senhor, hoje aqui, eu trabalhei aqui e fiz a melhor valeta que alguém pode fazer. Quando o pessoal amanhã vir passar os tubos nessa valeta, a pessoa vai fazer um elogio. E esse elogio vai chegar para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Aqui passou um camarada que fez uma valeta tão perfeita que nós não temos nada o que acrescentar. Passou um filho de Deus aqui. O que o missionário entendeu? Que lá dentro da repartição, ele podia ser feliz fazendo tudo de melhor. Porque ele ia fazer para quem? Para Deus, irmão. E aí o missionário passou um tempo, encontrou o pastor de novo. E aí, como é que você está? Estou bem. Agora o pessoal está me conhecendo como crente. Mas o pessoal já não te conhecia como crente? Não, eles me conheciam como frequentador de igreja. Agora eles me conhecem como crente, porque agora a minha vida mostra que eu sou um crente. Mas eu estou, então pode estar 30, pode estar 50, não tem problema, irmão. Ou você é um frequentador de igreja, ou você tem a natureza do Filho de Deus. É isso que muitas vezes a gente não entende. Não é estranho que na palavra de Deus está escrito em Mateus 7. O quê? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, fiz milagre no seu nome, expulsamos o demônio, fomos nas praças, e Jesus vai lhe dizer abertamente: nunca eu conheci você. Eu não te conheço. A cruz, ela veio nos transformar, irmão. Então você pode estar há 20 anos sentado no banco da igreja. Não tem problema. Quem sabe um dia você se converte. Quem sabe? E aí você vai descobrir o que é ser um filho de Deus. Tá bom? E o apóstolo Pedro, ele disse mais aqui ainda. Vamos lá. Versículo 14. Filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Santidade é para ver Deus, irmão? Nós temos que ser santo porque aí nós vamos ver Deus? Não, irmão. Santidade é para quem então, irmão? É para que Deus seja visto na minha vida, irmão. Santidade não é para ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto em nós. E aí o apóstolo Pedro, ele continua dizendo, versículo de número 22, tendo, e o que a cruz fez conosco? Purificou as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Então, se eu amasse, o meu irmão nunca poderia o quê? Fazer comigo, irmão? Ele nunca podia me irritar, porque independente do que ele fizesse, ele não me irritaria. Então, se eu amasse, como a Bíblia me ensina, eu nunca me daria pelo quê, irmão? Ofendido. Porque não é que o irmão me ofendeu, irmão. É que eu me senti ofendido. Então, por isso que a cruz, irmão, ela veio trabalhar na nossa vida. Para nós sermos gente do jeito que gente tem que ser. Porque a igreja, irmão, é o resgate da humanidade. A arca de Noé foi o resgate da humanidade no tempo de Noé. Só entrou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. A igreja é o resgate da humanidade, irmãos. A coisa é séria. Nós não estamos aqui, irmãos, para Deus resolver os nossos probleminhas. Não, irmão. Nós estamos aqui para resolver o nosso problema com Deus. Amém, irmão? Nós estamos aqui para resolver o nosso problema com Deus, irmão. Não é para que Deus resolva os meus problemas, irmão. Porque você sabe qual que é a solução de todos os meus problemas, irmão? É eu resolver o meu problema que eu tenho com Deus, irmão. Essa é a solução de todos os meus problemas, irmão. E aí o Pedro está falando da cruz. Como é que a cruz ela age? E por que, irmão, isso? Capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. O Pedro falou que essa palavra, ela é uma revelação de Jesus Cristo. E como é que Deus vai cuidar da nossa vida, irmão? Com a palavra. Capítulo 2, de 1 aos Coríntios, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de quem, irmão? Então, na nossa mente, não deveria passar nenhum tipo de coisa errada, porque a nossa mente é a mente de quem, irmão? De Cristo, irmão. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente daquele que está lá pregado no Calvário. Primeiro ele sofreu todos os açoites romanos, ele foi cuspido, apanhou, foi pregado na cruz por causa dos nossos pecados, e ele está lá conversando com o Pai, e falando o que para o Pai, irmão? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, irmão. Então, como que Jesus revelou que tem que ser o Filho de Deus, irmão? Senão nós só estamos vindo na igreja. A gente frequenta o culto, vem no culto aí, mas fica só nisso, irmão. E Deus não veio para fazer isso. Deus veio para transformar a nossa vida, nosso entendimento, abrir os nossos olhos pela revelação de Jesus Cristo.
Por isso que Paulo disse o que, irmão? Sede meus imitadores, como eu, de Cristo, irmão. Então, quando você olhar no espelho, lá da sua casa, o espelho vai refletir o seu rosto. Mas, na verdade, você devia ver quem lá no espelho, irmão? Jesus. Então, o dia que a sua companheira de trabalho, o seu companheiro de trabalho terminasse o dia, ele ia falar o quê, irmão? Hoje eu fiquei o dia inteiro perto de quem, irmão? De Jesus, irmão. Hoje foi um dia abençoado, fiquei perto de Jesus. Irmão. Já pensou, irmão? Como seria maravilhoso? Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. O que vai permear a mente de Jesus? O que permeou a mente de Jesus, irmão? Vou matar todos os meus inimigos. Vou destruir toda essa gente. Não vou para a cruz, não. Foi isso, irmão? Não, irmão. Não foi isso. A mente de Jesus levou Jesus até a cruz do Calvário, irmão. Porque a Bíblia diz que o Filho foi obediente e obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que vai permear a sua mente que é de Jesus, irmão? Só o que não presta? Meus amados, se nós vamos pregar, nós precisamos viver. Se nós vamos fazer uma declaração que nós somos filhos de Deus, nós temos que viver como tal. E essa oportunidade, ela está tão perto de nós, irmão. Pensa bem. Pela decisão do Filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, conhecido antes da fundação do mundo, deu oportunidade a nós para que o Pai, à vontade, liberasse para nós o quê? Vida. Através de Cristo, irmão, é que o Espírito Santo pode habitar em nós, pecadores. Presta atenção, irmão. O Espírito Santo de Deus pode habitar em nós, pecadores. Ele fez morada em mim e em você. No dia em que você ouviu o Evangelho e creu, ele entrou em você e ele vai ficar aí para sempre. Ele não vai sair. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Presta atenção na palavra de Deus, na cruz de Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos constrangendo, irmão. Por que ele nos constrange, irmão? Porque nós estamos fazendo errado. Aí ele fala assim, ô filhinho, não é assim. Lembra da palavra de Deus como é que é. Você é um filho, uma filha de Deus. É por isso que o Pedro está falando isso, meus irmãos. E na mente de Cristo pode passar isso. Isso está perto de nós. Já estamos quase terminando. Por que eu gosto de ler muito a Bíblia, irmão? Sabe por quê? É para que vocês nunca sejam enganados por ninguém.
Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Isso está tão perto de nós, irmão. Mas tão perto de você, que você não faz nem ideia. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8 e versículo 9. Toda essa palavra que é pregada, irmão, ela está tão perto de nós. Olha só o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e 9. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Olha só, ela está na tua boca e no teu coração. Olha só, irmãos, está tão pertinho de nós. E isto é a palavra da fé que pregamos. Vamos ficar só com o versículo 8. Ela está tão perto de nós, irmãos. Ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. E por que que nós vamos insistir em viver como gente de uma maneira errada, irmãos? Por que que você vai continuar insistindo? Por que que você não se rende a Jesus? Quebranta o coração. E fala assim: Pai, eu quero ser a imagem do seu Filho amado. Certa feita o irmão tinha um carrão bem moderno, todo última geração, importado, lindo. Irmão, você vai vender o carro? Vou. Não preciso mais dele. Você vai comprar o mais novo? Não, eu vou comprar o mais velho. Não, mas você não tem ambição. Não, você que está enganado. A minha ambição é ser como Jesus é. E tudo que me atrapalha, seja trabalho, seja a minha velha natureza, seja as minhas vontades, tudo que me atrapalha de ser como Jesus é, eu estou jogando fora. Tudo que me atrapalha de ser a imagem e semelhança do Jesus de Nazaré, seja o que for, eu estou lançando fora da minha vida. Porque o meu grande objetivo, a minha grande ambição, é ser como Jesus. É amar como Jesus ama. É falar como Jesus fala. É tratar cada uma destas almas como Jesus trataria. É ser como Jesus é. Essa é minha ambição. Está perto de nós aí, bem pertinho. Vamos terminar lendo Romanos capítulo 8. Somente o versículo 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, como é que Deus ele chamou a gente para ser que imagem, irmão? Do seu Filho, Jesus. O Jesus de Nazaré. Como é que ele é, irmão? Ele é manso, humilde e suave. E aí então Pedro diz assim: o propósito de tudo isso é para que nós sejamos como Jesus. Então, em qualquer lugar que você estiver, uma pessoa vai falar assim:
um filho de Deus passou por aqui. Você não vai ser apenas uma pessoa que vai na igreja. Você vai ser aquele que vai se declarar um filho de Deus. Sede meus imitadores, como eu, de Cristo. Essa é a cruz, irmão. Que o Pedro está falando para todos os irmãos. Paulo disse: vocês eram assim, mas agora vocês não são mais. Jesus libertou um endemoniado geraseno. Você era um endemoniado, agora você não é mais. A mulher samaritana, que já tinha 5 maridos, agora você vai ter o seu marido. O leproso, que estava longe da sua família há quantos anos, apodrecendo em vida, agora você volta para sua casa. Foi isso que a cruz veio fazer conosco. E que Deus nos dê a graça de que quando passar 20, 30 anos da nossa vida, você tenha plena convicção dentro do seu coração e de fé, de entendimento, que você não é só um frequentador de culto, mas que você é um filho de Deus. E que agora você vai mostrar para todas as pessoas, você vai revelar às outras pessoas como é que um filho de Deus, ele vive. Porque a cruz de Jesus sustenta todo o universo para que isso aconteça. Então eu falo para você nessa noite, entrega mesmo o teu caminho ao Senhor. Coloque a sua vida aos pés da cruz de Cristo. Resolva o seu problema que você tem com Deus. E aí você vai descobrir que esse era o maior dos seus problemas. E você nem sabia. Vamos ficar de pé e vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Pai das misericórdias, é no nome do seu Filho amado Jesus que nós estamos aqui, Senhor. A tua palavra, ela é viva, permanente, eficaz. Peço que em nome do seu Filho e através do Espírito Santo, todos nós, Senhor, possamos ter compreendido a sua palavra. Que cada coração, cada alma, possa retornar para suas casas, tendo, Senhor, a convicção plena de quem nós somos, filhos de Deus, e de como nós devemos então, Pai, agora, representar o seu Filho amado. Misericordioso Deus, perdoa as nossas faltas e pecados. Tira tudo, Senhor, tudo o que impede a nossa vida de ser como Jesus de Nazaré. Livra-nos deste mal.
Abre nossa alma, nossa mente e nosso coração. Trabalha mesmo, Senhor, nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo, o Senhor Jesus, e pelos seus méritos, que nós oramos, agradecidos. Amém, Pai Celestial.